nós estamos fazendo a exposição do Credo Apostólico, porque nós acreditamos que esse documento ele tem o seu conteúdo inteiramente bíblico. Durante o mês de agosto nós estivemos aqui falando a respeito da pessoa do Deus Pai. Então nós falamos do trecho: creio em Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E hoje nós começamos a falar a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Durante os meses de setembro e de outubro nós estaremos falando estritamente a respeito de Jesus. E hoje eu estarei expondo o seguinte trecho: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia também em Mateus capítulo 16. Vamos ler alguns versículos também. Então, Mateus capítulo 16, do 13 ao 16, o texto diz assim: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros, não, ele é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondendo Simão Pedro disse: o que ele disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Somente até aqui. Meus irmãos, nós não podemos passar desta vida sem termos respondido para nós mesmos uma pergunta. E essa pergunta é: quem é Jesus? Nós não podemos simplesmente ignorar uma pessoa que foi o divisor de águas da história. Tanto que até hoje nós nos referimos ao tempo dizendo antes de Cristo e depois de Cristo. Também nós não podemos simplesmente desconsiderar alguém que alegou ser o próprio Filho de Deus e que teve tamanho impacto na história. Você não vai encontrar nenhum cientista sério dizendo que Jesus não existe. Hoje as pessoas concordam, não, realmente um homem chamado Jesus, na Palestina do primeiro século, nascido em Belém e crescido em Nazaré, esse homem existiu de fato. Mas quem é esse homem? O famoso escritor C.S. Lewis, irlandês, ele popularizou uma lógica que foi construída por um pregador escocês chamado John Duncan. E a lógica é a seguinte: Jesus alegava ser o Filho de Deus. Se ele não era Filho de Deus, mas não sabia que não era, então ele era louco. Se ele não era Filho de Deus e sabia que não era, então ele era um mentiroso. Mas se Jesus não era louco nem mentiroso, então ele só pode ser o Filho de Deus. E aí a conclusão desse trilema é: não há necessidade de provarmos se Jesus é Deus ou não, mas nós precisamos decidir se vamos tratá-lo em nossas vidas como louco, como mentiroso ou como Filho de Deus. Então, para ajudar você nessa decisão, o propósito deste sermão é nós respondermos 3 perguntas, ou melhor, oferecermos 3 respostas para uma mesma pergunta: quem é Jesus?
Eu quero responder através dessa linha do credo apostólico que eu li para vocês. Então, em primeiro lugar, sobre a parte creio em Jesus Cristo. Um dia desses eu estava com uns amigos à mesa e nós estávamos pesquisando o significado dos nossos nomes. E eu lembro que eu fui pesquisar ali o significado do meu nome. E eu descobri que Paulo significa pequeno. Faz todo sentido, né? Nenhum, né? Meu nome é Paulo Eduardo da Silva. E aí eu, na curiosidade, vou pesquisar cada um dos nomes e vou descobrir o que eu sou. Paulo, pequeno. Eduardo, guardião das riquezas. Olha, só não achei as riquezas ainda. E da Silva, aí significa pobre mesmo. Não é fica bom. Da Silva significa da floresta. E aí, curiosamente, eu descobri que meu nome completo significa pequeno guardião das riquezas florestais. Não era para eu ser um pastor. Não era para eu ser grande. Era para eu ser baixinho e era para eu ser um guarda florestal. Sabe qual a importância disso? Absolutamente nenhuma. Mas por que eu disse isso? A questão realmente importante é qual é o significado do nome de Jesus. O meu nome não tem importância, mas quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de um nome que está acima de todo nome. Qual é o significado e a importância do nome de Jesus? O anjo anunciou a José. Quando José viu Maria grávida, e ele estranhou, ele entendeu que era melhor fugir, ele pensou que era um caso de traição, e o anjo apareceu para avisar José: não, José, o que está sendo gerado no ventre de Maria vem do Espírito Santo. E aí ele diz: Maria terá um filho, e vocês darão a esse filho o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o significado do nome de Jesus. Nesse texto nós aprendemos o que Jesus veio fazer. O nome de Jesus significa Deus salva. E de fato o próprio Jesus disse que ele veio ao mundo para buscar e para salvar aquilo que estava perdido. Nesse texto nós aprendemos também quem Jesus veio salvar. Ele não veio salvar a todos. Se você tem ensinado isso aos seus filhos, você está redondamente enganado. Porque se Jesus veio salvar a todos, então nós somos universalistas. Então ninguém vai para o inferno, ninguém vai ser condenado. Ele veio salvar, segundo esse texto, o seu povo, que no Novo Testamento é constituído por aqueles que creem em sua obra. Tanto que João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra. Ele não fala para que todo, ele fala para que todo aquele que nele crê. Então Deus não vai salvar todo mundo. Não adianta a gente querer ser mais misericordioso do que Deus. É para todo aquele que nele crê a salvação. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E nesse texto nós aprendemos também não só o que Jesus veio fazer, salvar, e quem Jesus veio salvar, o seu povo, mas nós aprendemos também do que Jesus veio salvar. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus não vem tratar de sintomas. Jesus vem tratar da raiz de todo problema. E a raiz de todo problema, meu, seu, de toda a humanidade, é o nosso coração mau e pecaminoso. Ele veio por isso. Em Mateus 15:19, Jesus disse: porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual,
furtos, falsos testemunhos e calúnias. São essas coisas que tornam o homem impuro. Então o nosso coração humano, ele não é bom, ele é mau e ele é pecaminoso. Todos os homens nascem nessa condição de pessoas cegas e perdidas, mortas em seus delitos e pecados, separados de Deus e sem qualquer possibilidade de encontrar um caminho por si mesmo, de estabelecer alguma conexão com Deus por sua própria vontade. Esse é o estado de nascimento do homem. Davi falou: em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos na condição de pecadores e de pessoas que merecem o inferno e a ira de Deus. Só que Jesus, ele encarnou no corpo humano, veio até nós para nos dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, então, ele não somente fez um caminho, mas ele é o caminho para nós chegarmos até Deus. Sem essa solução nós não teríamos como chegar. E por causa da morte, por causa da ressurreição de Jesus, através da fé na obra do Filho, nós podemos hoje ser livres do pecado, da morte, da condenação e da ira de Deus. A ira de Deus é desviada de nós não por quem nós somos e pelo bem que nós fazemos, mas por quem Cristo é e pelo bem que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É isso que nos salva, é isso que nos torna amigos de Deus, é isso que nos coloca na condição de sermos aceitos por Deus. Não é nada que eu e você pudéssemos fazer, mas é algo que Cristo fez em nosso lugar, na cruz. Louvado seja o Senhor por essa verdade. Hoje nós somos chamados, todos nós, toda a humanidade é chamada, através da chamada do Evangelho que diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho chama todos a confiar em Cristo para a salvação. Porque, como disse Pedro em Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É só o nome de Jesus que pode nos salvar. Não existe um outro nome. E o mesmo Pedro, ele disse por revelação do Espírito Santo, quando Jesus perguntou: quem os homens estão dizendo que eu sou? Alguns disseram Elias, outros Jeremias ou qualquer um dos profetas. E aí Jesus muda a pergunta e diz: e para vocês quem eu sou? E naquele momento Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por um instante a gente pensa: nossa, como Pedro é inteligente. Não, Jesus disse: foi o Espírito que te revelou isso, Pedro. Porque se o Espírito não nos revelar quem Deus é, nós não temos caminho para Deus. Se não for por meio de Cristo, se não for por meio do Espírito, ninguém chega até Deus. É Deus quem nos possibilita chegar até Ele. Louvado seja o Senhor por essa verdade. Simão Pedro disse: tu és o Cristo. E o que significa Cristo? Cristo é o equivalente grego da palavra hebraica Machia, que significa Messias, o ungido de Deus. No Antigo Testamento, esse título era utilizado para se referir a reis, sacerdotes e profetas, que eram ungidos para exercer as suas funções. Então, quando alguém ia se tornar rei em Israel, a comunidade ungia com óleo. Mas aquele ungir com óleo não era apenas uma representação física, mas Deus estava naquele ato também capacitando aquela pessoa para tal função. Fosse um rei, fosse um sacerdote ou fosse um profeta. Mas no caso de Jesus, ele revela que Jesus era o Messias prometido por Deus e aguardado pelos judeus. Os judeus estavam esperando um rei que foi prometido. Os judeus estavam esperando alguém que viria para remir Israel. E essa pessoa era Jesus. Então Jesus, ele é o Salvador. O significado dele é o Deus que salva, ele é o Machia, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é o profeta dos profetas, ele é o sacerdote dos sacerdotes e ele é o rei dos reis. Jesus é tudo isso.
Como que a gente aplica aqui o Deus que salva? De maneira muito simples. Nós precisamos parar de confiar em nós mesmos para a salvação, e nas nossas boas obras, e na nossa justiça. E precisamos confiar somente na obra de Jesus Cristo, na justiça de Cristo. Confiar que Ele é suficiente para nos salvar. E com isso eu não estou querendo dizer que você não deve se esforçar para se santificar. Não. Você precisa se esforçar para a santificação. Nós precisamos. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mas também diz: realizai a vossa salvação com temor e tremor. Então nós precisamos continuar amando esse Deus, crescendo a cada dia, de glória em glória, nos tornando cada dia mais semelhantes a Cristo, através dos meios de graça que Ele deixou para nós, através das Escrituras Sagradas, através da comunhão dos santos. E Deus faz uso de tudo isso para nos tornar a cada dia pessoas mais parecidas com Ele. O Espírito trabalha através desses meios. O Espírito trabalha através das devocionais que você faz, através da leitura bíblica, através dos sermões que você ouve, através da comunhão, através de tudo isso. Por isso que nós não podemos nos afastar disso. Mas, gente, entenda uma coisa: nós obedecemos a Deus, nós nos esforçamos, nós trabalhamos pelo reino, mas nós não fazemos nada disso para que o Senhor nos aceite. Nós fazemos isso porque o Senhor já nos aceitou. Não há nada que nós possamos apresentar a Deus que possa nos fazer merecedores da salvação. As nossas boas obras diante de Deus são como trapos imundos. E trapos imundos, na tradução do hebraico, é o pano que a mulher usava para limpar a sua menstruação. É assim que o Senhor vê as nossas obras. Elas não são capazes de nos colocar no céu. Mas tem uma música que diz que, carregado nos ombros da misericórdia, nós somos levados até os portões do céu. É só a graça de Deus que pode nos salvar. É só a misericórdia de um Deus que nos ama incondicionalmente que pode nos salvar. Por isso que Efésios 2, como nós cantamos aqui, e é tão bom cantar a Bíblia, né, gente? Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz: a causa da salvação, porque pela graça sois salvos. O meio da salvação, por meio da fé. A origem da salvação. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Mas não se engane e pense que você pode deitar na rede da graça e viver no pecado, dizendo: eu sou salvo. Se você trata o Senhor dessa maneira, isso é uma evidência de que você não foi salvo. Se eu trato o Senhor dessa maneira, é uma evidência de que eu não fui salvo. O Senhor não nos salvou para nós vivermos no pecado. Quais foram as últimas palavras de Jesus para aquela mulher que foi apanhada em adultério? Os acusadores foram embora porque eles tinham pecado. Jesus permaneceu porque ele não tem pecado. Ele poderia jogar pedra, mas ele olha para ela e disse: vai. E quando Jesus estava na cruz do Calvário, para vocês que creem na obra de Jesus Cristo, ele estava dizendo para nós: vai, vão, vocês estão livres, mas não para praticar o pecado. Ele diz: não peca mais. Se nós ainda vivemos no pecado depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, mas somente uma expectativa do ardor do fogo, diz o livro de Hebreus. Nós não podemos continuar no pecado, porque senão é uma evidência de que nós não fomos salvos ainda. Em primeiro lugar, então, respondendo à pergunta: quem é Jesus? A primeira resposta: Jesus é o Deus que salva. Louvado seja o Senhor por isso. Em segundo lugar, sobre o trecho, seu único filho, eu falei sobre: creio em Jesus Cristo. Jesus, salvação, Cristo, o Messias. Agora, em segundo lugar, sobre o seu único filho. No Antigo Testamento, a expressão Filho de Deus era utilizada para se referir a seres angelicais ou sobrenaturais, ou ao Messias prometido,
esperado pelos judeus. Já no Novo Testamento, essa expressão é usada para destacar a natureza singular da relação entre Jesus e o Pai. Jesus tinha um relacionamento afetuoso com o Pai. Ele usava uma palavra aramaica para se dirigir ao Pai, dizendo Abba. Sabe por quê? Porque Jesus é o único Filho natural e eterno de Deus. Já os cristãos, já os que creram na sua obra, eles foram adotados pelo Pai mediante a fé. Mas o único Filho natural e eterno de Deus, por isso ele é chamado Filho unigênito, é Jesus Cristo. Ele é o único. E nós, ao sermos adotados, precisamos ter essa distinção em mente. Você percebe que Jesus, ele dizia, meu Pai, e nós dizemos Pai Nosso? Porque Jesus é o Filho unigênito do Pai, o Filho eterno de Deus. Ele pode dizer, meu Pai. Nós dizemos em família, porque nós não fomos adotados sozinhos. Por isso Jesus não disse, orem, meu Pai, orem, Pai Nosso. Sabe o que isso significa? Você nem consegue orar biblicamente se você não faz parte de uma comunidade. Porque a oração, o modelo de oração que Jesus nos deixou, ele é comunitário. Ele diz, Pai Nosso. Nós pregamos isso no começo desse ano, né? No sentido da filiação natural, Jesus é o Filho unigênito. Agora, se nós incluirmos os irmãos adotivos, que somos nós, os irmãos mais novos de Jesus, então ele é o primogênito. E outra informação importante, amados, sobre o fato de Jesus ser Filho de Deus, é que o entendimento no primeiro século era que, quando alguém afirmava ser o Filho de Deus, se alguém fizesse isso, essa pessoa inevitavelmente estaria afirmando, através disso, eu sou Deus. Então a afirmação de Jesus não é simplesmente, eu sou o Filho de Deus. Ao dizer isso, ele mesmo estava dizendo, eu sou Deus. E as outras pessoas que ouviam Jesus dizendo isso, escutavam e entendiam que Jesus estava anunciando a divindade dele. E aí elas eram obrigadas a tomar uma decisão a respeito disso. Jesus está na frente delas dizendo que ele é Deus. E Jesus também está aqui, através desta palavra, dizendo que ele é Deus. E nós também precisamos nos decidir a respeito disso. Ou seja, quando Pedro disse, tu és o Cristo, e depois diz, Filho do Deus vivo, ele não apenas disse que Jesus era o Messias Salvador, mas Pedro está dizendo que Jesus é Deus. E como que a gente aplica a divindade de Jesus? Jesus não é meramente um sábio, ou um grande mestre da moral. Tem muita gente que fala assim, olha, como Filho de Deus eu não aceito ele não, mas talvez como um sábio e grande mestre da moral, não faz nenhum sentido você defender esse posicionamento. Porque um mentiroso não pode ser um grande mestre da moral. E um lunático também provavelmente não será. A gente começa a ser encurralado para essa direção. Ele deve ser o Filho de Deus. Jesus não é meramente um sábio, ele é declarado como Deus. E porque Jesus é declarado como Deus nas Escrituras, nós não apenas podemos, mas nós devemos cultuá-lo e adorá-lo. É por isso que nós nos reunimos aqui, para nos dobrarmos diante do nome de Jesus, diante do nome daquele que é sobre todo nome. Se ele é Deus, eu e você precisamos viver de uma forma diferente. A gente precisa viver para ele e para a glória dele. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? O Evangelho está nos dizendo que Jesus é o Filho de Deus e que ele é Deus. E a gente tem duas opções então. A primeira, continuar vivendo como se a grande história fosse a nossa própria vida. Ignorar o que aconteceu antes. Ignorar que ele vai voltar. Ignorar que ele veio no primeiro século, ignorar que ele morreu na cruz por nós e viver como se o sentido da nossa vida fossem esses
90 anos de vida que a gente vai viver aqui, sendo muito otimista. Essa é a primeira opção. É eu viver como se Jesus nunca tivesse existido. É eu viver para mim mesmo. É eu viver pelos meus interesses, pelos meus projetos, pelos meus planos. E qual é a outra opção? A outra opção é, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não ignora que antes de nós chegarmos nesse mundo, já tinha uma história, e essa história não nos pertence. Essa história pertence ao Filho de Deus. Essa história pertence ao Deus encarnado, que esvaziou-se de si mesmo a ponto de encarnar no corpo de uma criança. Gente, Jesus não se fez apenas homem, ele se fez criança. Entende uma coisa? A mesma palavra que disse haja luz e houve luz, a palavra por meio de quem todas as coisas foram criadas, a palavra desse Deus. E de repente esse Deus, ele está no corpo de uma criança balbuciando, inconsciente da sua divindade, sendo ensinado por seres humanos a falar e a andar. Por isso que Filipenses vai dizer que ele esvaziou-se de si mesmo. O que nós vamos fazer diante dessa história? Nós vamos ignorar que ele veio, que ele vai voltar e que ele julgará os vivos e os mortos. Continuar vivendo a nossa vida como se não fosse conosco, como se ele não tivesse falado nada, como se ele não tivesse dividido a história, como se ele não tivesse revelado as Escrituras Sagradas. Ou a gente vai falar, não, eu estou dentro da história dele, a minha vida não importa, a minha vida não interessa, eu até vou cuidar das coisas da minha vida, faz parte, mas acima de tudo o reino dele, acima de tudo a glória dele, acima de tudo a história dele. O credo, ele é um desafio para a gente, sabe por quê? Como o André pregou aqui na semana passada, o credo não fala da gente. O credo fala do quê? Ele fala, creio em Deus Pai, segundo artigo, creio em Jesus Cristo, terceiro artigo, creio no Espírito Santo. Cadê eu? E por que pessoas saem de casa num domingo de manhã ensolarado para ouvir falar a respeito do Deus Pai, para ouvir falar a respeito do Deus Filho, para ouvir falar a respeito do Deus Espírito Santo, e não ouvir falar sobre si mesmos? Eu creio que isso só tem uma resposta. Essas pessoas creem que Jesus é o Filho de Deus. Essas pessoas creem que a história delas começou muito antes. Essas pessoas creem que no dia final elas estarão com Cristo eternamente, se alegrando e vivendo à mesa dele. É isso que te movimenta, ou é isso que deveria nos movimentar? E se nós estivermos vivendo por qualquer razão que não seja essa, nós estamos vivendo da forma errada. Se você acredita que Jesus é Deus e não um lunático e não um impostor, viva todos os dias da sua vida para a glória dele. Se você estiver no ônibus e alguém te perguntar, você está esperando o ônibus? Você fala, se o ônibus passar eu pego, mas eu estou esperando é Jesus. Essa foi horrível, né? Amados, em tempos de perseguição, os primeiros cristãos, eles arrumaram uma forma de indicar uns aos outros que eles passaram por ali. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eles desenhavam um peixe, porque o peixe no grego é ictus, e ictus é um acróstico para Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então, quando um cristão do primeiro século, onde havia dura perseguição, imposição de adoração aos imperadores, ele passava por um lugar e ele via o peixe, ele era incentivado a continuar. Olha, tem pessoas sofrendo como eu,
sendo perseguidas e estão resistindo. Mas o peixe, talvez vocês nunca tenham percebido, não sei, vocês já perceberam que algumas Bíblias têm um peixinho? É por causa disso. Os cristãos sendo perseguidos. E eles desenhando esse peixe, porque eles entendiam que a vida deles só fazia sentido dentro da história do Cristo ressurreto. É por isso que os apóstolos morreram. É por isso que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. É por isso que outro foi degolado, outro foi cerrado ao meio. Porque eles entenderam que essa vida, ganhar essa vida, para perder a eterna não vale a pena, a conta não fecha. Mas perder essa vida e ter a eterna é o que verdadeiramente importa. Por isso que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quem é Jesus? Ele é o Salvador e Ele é Deus. A última parte. Quais foram as duas partes que eu falei até agora? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. A última, nosso Senhor. No Antigo Testamento, quem era chamado de Senhor era Deus. E aí Jesus vem ao mundo e um dos discípulos fala para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus falou: que conversa é essa? Quem vê a mim vê o Pai. Colossenses vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível. E se eu não me engano, Hebreus vai dizer que Ele é a exata expressão da pessoa de Deus. Jesus é a representação exata de quem o Pai é. Se você quer ver o Pai, olha para Jesus. E então, da mesma forma que Deus era chamado de Senhor no Antigo Testamento, quando Jesus vem ao mundo, Ele é chamado agora de Senhor. E parece, já que nós estamos estudando uma confissão de fé, que a primeira e a mais compacta confissão de fé declarada pelos cristãos ainda no primeiro século, sabe qual foi? Jesus é o Senhor. Essa era a mais compacta e a primeira confissão de todas que já houveram. Jesus é o Senhor. E a verdade é que muitos desses cristãos viveram num contexto de perseguição em que se exigia adoração ao imperador romano. Sabe o que isso significa? Que quando eles declaravam publicamente Jesus é o Senhor, muitos deles eram mortos por isso. O simples fato de confessar que Jesus é o Senhor levava essas pessoas a serem executadas. E talvez a gente pense: nossa, mas isso era no primeiro século. Não. A gente nunca pode se esquecer, amados, que enquanto muitas vezes nós vivemos uma vida cristã mediana, tem pessoas no mundo inteiro em que as pessoas colocam espadas no pescoço, as pessoas torturam, pedindo para essas pessoas: nega Jesus. E elas continuam dizendo até a morte: Jesus Cristo é o Senhor. Isso está acontecendo no mundo hoje. Há relatos de que nos primeiros séculos da igreja, quando os cristãos eram lançados nas arenas para serem devorados por leões, eles cantavam, eles glorificavam a Deus. E aí, as pessoas que estavam tentando destruir os cristãos não tinham êxito. Por quê? Porque as pessoas que estavam no Coliseu assistindo o espetáculo começavam a se converter, porque falavam: não é possível, o leão vai comer ele, ele está, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. A gente começa a entender um pouco do que aconteceu com Paulo e Silas. O que você faria se você estivesse na prisão à meia-noite? Você cantaria? Não. Mas eles cantam porque qualquer pessoa que persiga a igreja pode nos lançar numa prisão, mas não pode prender o que há dentro de nós, não pode prender o Espírito de Deus. Eu acho interessante uma vez que Paulo está preso e ele escreve assim: a palavra de Deus não está presa.
Ele continua escrevendo cartas. Jesus Cristo é o Senhor, é a confissão de muitos cristãos que morrem e são enterrados e são torturados no mundo ainda hoje. E aqui eu creio que é importante a gente refletir. Há dois motivos pelos quais devemos nos sujeitar a Cristo como Senhor. Primeiro, porque Ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é o Senhor, ponto. O Senhor deu essa autoridade. Deus deu essa autoridade ao Filho. Em segundo lugar, esse é só para os salvos em Cristo Jesus, para aqueles que creem na obra de Jesus. Porque Ele se entregou na cruz e comprou o seu povo, comprou a igreja com o seu sangue. E agora os salvos não pertencem a si mesmos. Eles são escravos de Cristo. Nossa, que palavra dura! Escravo de Cristo, mas escravo é uma figura tão horrível. O cenário muda quando o Senhor dos escravos morre para salvar os escravos. Ele não é o Senhor no sentido da escravatura de Roma. Ele é um Senhor que dá a vida pelos seus servos. Então não é difícil servir. A gente se torna escravo da orelha furada, como diz ali no Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. Ele quer ser escravo. Como é bom ser escravo de Cristo, sabe por quê, amados? Quando nós dizemos somos escravos de Cristo pela fé na obra dele, nós já não somos mais escravos do pecado. Tem gente que talvez passe aqui, olhando aqui para dentro e digam: olha quanta gente escravizada pela religião. Olha quanta gente perdendo tempo dentro da igreja. O que a gente está vivendo aqui é liberdade. Nenhum de nós somos forçados a estar aqui. Por que nós estamos aqui? Porque nós amamos esse Deus. Porque nós amamos a Jesus Cristo. Eu quero encerrar dizendo que vai chegar um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só que a diferença é que alguns se dobrarão diante de Cristo estando eternamente salvos pela graça e pelo amor de Deus, enquanto outros se dobrarão estando definitivamente condenados e sendo objetos eternos da ira de Deus. No dia final, todas as pessoas, qualquer pessoa que você imaginar, elas vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Seja no inferno ou seja na eternidade dos salvos. Todas confessarão. Mas a boa notícia é que Deus nos enviou Jesus para nos livrar dessa segunda opção. E através da fé na obra do Filho, todo aquele que crê tem a vida eterna, como nós cantamos aqui. E como nós aplicamos então Jesus o Senhor? Porque Jesus é o Senhor, nós precisamos obedecê-lo e nos sujeitarmos a Ele e à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Jesus é o Salvador? Beleza. Ele é o Filho de Deus? Ele é Deus? Beleza. Mas Ele também é o Senhor. Ele nos compra com o seu sangue? Legal. Ele nos adquiriu não com nada perecível, não com ouro, não com prata, mas com o seu próprio sangue. Para quê? Para agora nós vivermos para Ele. Para agora nós obedecermos a Ele. Para agora nós fundamentarmos toda a nossa vida na palavra dEle. Então, gente, não esquece, a cruz não é um fim em si mesmo. A cruz é um meio de nos reconciliar com Deus. E essa vida reconciliada com Deus é uma vida de santificação, alegria, crescimento, justiça, paz, comunhão, estudos bíblicos, pregação, cultos, alegria com os irmãos, uns aos outros. É essa vida que o Senhor preparou para nós, até que Ele volte. Eu quero terminar a exposição da primeira linha da segunda parte do credo, respondendo então a pergunta:
Quem é Jesus? Ele é o Salvador, Ele é Deus e Ele é o Senhor. Porque nós cremos que Jesus é o Salvador, nós precisamos confiar somente na obra dele. Porque nós cremos que Jesus é Deus, nós precisamos adorá-lo e cultuá-lo por todos os dias das nossas vidas. E porque nós cremos que Jesus é o Senhor, nós precisamos sempre obedecê-lo e servi-lo alegremente. Ao Senhor seja a glória eternamente. Amém.